Boa noite para você ligado na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Uma ótima quinta-feira. Abraço carinhoso para todos vocês que estão ligados aí na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Nesta quinta-feira, hoje, dia 12 de março de 2026. Abraço carinhoso para todos vocês que estão ligados conosco, né? Bem, hoje vamos trazer gols da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Rodada esta que termina hoje, tá? Com mais 5 jogos. Vamos mostrar para você também os gols, né? Da rodada, da terceira rodada da Copa do Brasil. Tem jogo hoje também, tá? Vila joga daqui a pouquinho pela Copa do Brasil. E gols para você que acompanha a gente da Champions, jogos que aconteceram aí na terça e também na quarta-feira. E mais, o grande jogo da decisão envolvendo a equipe do Atlético e do Goiás na decisão do Campeonato Goiano. Tudo isso para você daqui a pouquinho, trazendo muitos gols nesta quinta-feira. A gente volta já já. Olá, sou Denison Oliveira e quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece na sua cidade e no mundo. De segunda a sexta-feira, das 10h45 ao meio-dia, eu te espero aqui no Jornal da Cidade. Informação, análise e fatos que realmente importam, com seriedade e compromisso. Não perca aqui na Séries FM e VGS TV, Esportes e Entretenimento. Voltamos aqui na VGS TV, Esportes e Entretenimento. Um abraço carinhoso para você que segue a gente pelo TikTok, Facebook, galera do Instagram e a você aí do YouTube. Não esqueça de inscrever no nosso canal, tá certo? Você que está no YouTube acompanhando a gente, dê um like aí, né? Vamos ver quantos likes nós vamos ter hoje. Galera que está ligado com a gente, não esqueça, dá um like dizendo gostei ou não gostei, tá certo? Aproveita aí e inscreva no nosso canal. Abraço carinhoso para você. Vamos começar o nosso programa de hoje trazendo aí os gols da Copa do Brasil. Lembrando que daqui a pouco tem gols da Champions e também os gols do Campeonato Brasileiro da Série A. E tem aí a grande decisão do Goianão entre Atlético e Goiás, ou Goiás e Atlético. Então vamos ver aí como é que foi o início dessa terceira rodada da Copa do Brasil. Aí o Joinville perdeu para o São Bernardo, 1-0. A Ponte Preta ganhou do Guarani, no clássico campineiro, 1-0. A Fortaleza venceu. A Jacuipense também venceu o Santa Catarina por 1-0. E o Atlético Goianiense venceu por 1-0, né? O Atlético acabou vencendo o Ipiranga por 2-0 e passou para outra fase. O Confiança venceu o Tombense de Minas também por 2-0 e acabou passando. O Goiás venceu o Fluminense do Piauí por 3-0. O jogo foi lá na Lei Pinheiro e acabou passando a equipe do Goiás. Esse é o terceiro gol do Goiás. E aí o Paysandu venceu a Portuguesa do Rio por 3-1. Você está vendo aí os gols, né? O Paysandu de Belém acabou passando para outra fase da Copa do Brasil. Esse é o gol da equipe da Portuguesa. Aí nós tivemos o Castanhal, que perdeu para o Nova Iguaçu, 4-0. Lembrando que nós estamos mostrando os gols da Copa do Brasil da terceira fase, tá, gente? E a terceira fase é a mesma coisa. Perdeu, tchau. Ganhou, continua. Maringá venceu o Uberlândia por 3-2. Você tá vendo aí os gols. 5 gols nessa partida aí pela Copa do Brasil. Copa do Brasil que ainda não tem os grandes, né? Aí mais um gol da equipe aí do Maringá. Bem, hoje nós temos a sequência
da terceira rodada, com Madureira e Águia de Marabá daqui a pouco, Vila Nova e Operário às 19 horas em Goiânia, Maranhão e Ceará às 19h30, Souza e CRB no mesmo horário, Operário e Capital também às 19h30, Amazonas e Figueirense às 20h30, às 20 horas, Misto e Novo Horizontino às 20h30, Barra e América Mineira às 21h30, Tuna e Juventude às 21h30 e o Sport Recife, que vai pegar o Anápolis lá em Recife às 21h30, valendo pela terceira rodada da Copa do Brasil. Temos os artilheiros da competição aí também, que é o René, a equipe da Portuguesa com 3, Davi Lucas com 2, Júlio César com 2, Alex Gonçalves com 2 e o Tomi também com 2 gols, que são os artilheiros da Copa do Brasil, para você que acompanha a gente aqui na VGS TV Esportes e Entretenimento. Bem, e lembrando a todos vocês, né, que começou aí agora os jogos no meio de semana e no final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Vem aí o Campeonato Brasileiro da Série B, Série C, também da Série D. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série B começa no dia 21 de março, tá? Anota aí para você não perder aí, onde estarão aí jogando as equipes do Atlético Goianiense, do Vila, também a equipe do Goiás. Então, essas 3 equipes aí, que são as equipes de Goiás que estão aí na Série B do Campeonato Brasileiro. E na Série C, nós vamos ter o Anápolis, né, que vai estar aí na Série C, para a galera, né, e a Aparecidense, que vai estar na Série D. Então, tudo isso para você aí, ainda tem muita coisa para rolar ainda. E esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Galera que está ligada aí na VGS TV. E ainda nem começou ainda a Libertadores da América, fase de grupo. Vamos ver daqui a pouco os gols, tem os gols também, né, do Botafogo. Já já a gente vai mostrar para você da pré-Libertadores. Botafogo acabou sendo eliminado, não passou para a fase de grupo, já já para você que está acompanhando a gente. E agora, vamos trazer os gols do Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro da sua 5ª rodada começou aí na terça-feira e vai terminar hoje. Nós temos hoje mais 5 jogos para terminar aí a 5ª rodada do Brasileirão da Série A. Coloca os gols para a gente aí, por favor. Aí o Atlético Mineiro venceu o Internacional 1-0, o Bahia empatou com Vitória 1-1 lá na Fonte Nova. Esse aí é o gol da equipe do Bahia. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0. A estreia do Leonardo Jardim aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu para o Coritiba em casa por 2-0 na Arena, né? Na Arena. O Mirassol empatou com o Santos, 2-2 esse jogo aí, hein? O Mirassol tá ganhando de 2-0 e o Santos foi lá e empatou o jogo, hein? O Gabigol fez 2 gols. Esse aí foi o gol dele de pênalti. Tá? Hoje nós temos aí mais 5 jogos. O Remo e Fluminense daqui a pouco. Vasco e Palmeiras às 19h30. São Paulo e Chapecoense às 20 horas. E o Grêmio, que pega o Bragantino um pouco mais tarde, às 21h30, valendo pela 5ª rodada. Com a prévia aí da classificação, Palmeiras ainda vai jogar, está com 10 pontos junto com São Paulo, Bahia vem com 8 pontos, Flamengo com 7, Coritiba com 7, Fluminense com 7, Atlético Paranaense com 7, e aí tem a parte de baixo. Remo joga daqui a pouco, tem 3 pontos, Internacional com 2, Cruzeiro com 2 e o Vasco com 1. Lembrando que o Remo tem 4 jogos e o Vasco tem 4. Mas aí tem Internacional, Cruzeiro e Vasco da Gama. A saga continua, hein? O Internacional, o ano passado, né, escapou praticamente aí no finalzinho, no último jogo, né? A 38ª rodada. E o Internacional também não está bem. O Cruzeiro também não está bem. O Tite está balançando, viu? Como está balançando, né? O Vasco, que vai estrear praticamente aí o Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro, e o Remo, que subiu ano passado para esse ano para a Série A, tá aí, lutando também, né? Tá complicada a situação. Tem os artilheiros da competição,
Até o momento, o Carlos Vinícius do Grêmio está com 4, Danilo do Botafogo com 4, Breno do Curitiba com 3, Lúcio Acosta do Fluminense com 3 e o Vitor Roque do Palmeiras com 3. Põe aí já a rodada do final de semana. Campeonato Brasileiro, acabou os campeonatos estaduais, exceção aquilo que eu falei que é o Campeonato Goiano, só o Campeonato Goiano, né, que vai ter aí jogos nesse final de semana, encerrando também. Então, o Campeonato Brasileiro agora vai ser na quarta e também no final de semana. Quando começar a Libertadores e a Sul-Americana, aí vai sempre alternar. Aí, então, a sexta rodada já está marcada. Vitória e Atlético Mineiro às 18h30 no sábado. Botafogo e Flamengo, Clássico Carioca, no sábado às 20h30. Internacional e Bahia, 16. Santos e Corinthians, domingo, 4 da tarde, Fluminense e Atlético Paranaense no mesmo horário, Palmeiras e Mirassol às 18h30, Coritiba e Remo também no mesmo horário, domingo teremos Bragantino e São Paulo às 20h30 e Cruzeiro e Vasco da Gama no mesmo horário. E aí tem um jogo de segunda-feira para encerrar a sexta rodada com Chapecoense e Grêmio. O jogo está marcado para as 20 horas na segunda-feira, onde encerra a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, ok? A gente vai ao intervalo. Na volta, vamos trazer para você tudo sobre a pré-Libertadores. O Botafogo não conseguiu aí ganhar e não vai para a fase de grupo. E também os gols da Champions e mais a grande decisão do Campeonato Goiano entre Goiás e Atlético. Voltamos já já. Prepare-se para uma manhã repleta de informações e entretenimento. Com o programa Revista, na VGS-TV. De segunda a sexta-feira, das 8h25 às 9h45. As notícias mais recentes. Entrevistas exclusivas, dicas de estilo de vida e muito mais. Não perca essa oportunidade de se manter atualizado e inspirado. VGS-TV, esporte e entretenimento. Voltamos aqui na VGS TV. Não esqueça de dar um like pra gente, tá? E aí, galera, você conhece o nosso site, o www.vgstv.com.br? Tá aí para você o nosso site, ó. E tá aí, ó, o Maracanã de Curitiba completa 19 anos sem jogos e vive disputa judicial por demolição, tá? Lá em Curitiba. Você acha que o Maracanã é só no Rio de Janeiro? Tem o Maracanã de Curitiba também, né? Você quer saber detalhes, é só você clicar aí, todas as informações aí, né, no nosso site. Lá em cima tem a Rádio Séries FM 87.9, que você pode clicar e ouvir. E tem a nossa TV também ao vivo. Vale a pena você, né, entrar, participar, tudo certinho, tá legal? Galera que tá ligado com a gente, tá? No nosso site, o www.vgstv.com.br. Vamos trazer agora a pré-Libertadores. Nós estávamos mostrando os times brasileiros. Lembrando que na pré-Libertadores ficaram a equipe do Bahia e do Botafogo. O Bahia acabou perdendo, não passou aí para o segundo jogo, mas o Botafogo passou. Lembra que no primeiro jogo o Botafogo acabou empatando em 1-1 lá no Equador com o Barcelona de Guayaquil. Aí teve o jogo de volta. O jogo de volta foi na terça-feira. E o Botafogo perdeu em casa. Vamos conferir como é que foi o gol. Você está vendo aí, ó. O ataque do Botafogo, né? Não fez, o Barcelona fez. E, portanto, está aí para você a equipe do Barcelona de Guayaquil, que é uma equipe do Equador, passou para a fase de grupos. E aí são os artilheiros, né? Temos aí artilheiros aí de tudo, né? É o Chancellor, o Edson Cartillo, o Francisco Gonzalez, o Fadiardo e o William José, que é do Bahia. O William está fora, né? Certo? Todos eles aí com 2 gols. Lembrando que a artilharia continua, tá? Tem a pré-Libertadores e agora nós vamos entrar com a fase de grupos.
O Botafogo não conseguiu passar, perdeu o jogo em casa, tinha empatado lá no Equador, precisava pelo menos ganhar o jogo ou empatar aí nos pênaltis, mas acabou perdendo, aí não está fora da fase de grupos da Libertadores da América, mais um brasileiro que não segue adiante, ok? Então, parabéns aí o Barcelona de Guayaquil, que é do Equador. A Taça Libertadores da América que vai começar em breve, tá, gente? Tá? Pode ir preparando aí, fase de grupo, tem Palmeiras, tem Flamengo, né? Tem essas equipes aí que são as equipes grandes. Tem o Cruzeiro, né, que não vai bem, tá? Cruzeiro, o Tite está balançando mais do que nunca, né? A situação do Tite não tá boa, não. Tá complicada lá, viu? Bem, e agora a gente vai conferir o quê? Vamos conferir os gols da Champions. Lembra? 16 equipes estão ainda no páreo para tentar o título da temporada 2025-26. E antes de ontem, nós tivemos, então, o primeiro jogo do mata-mata. Vamos com gols da Champions! Aí o Galatasaray, que venceu o Liverpool 1-0 em casa. O Newcastle empatou com o Barcelona 1-1. Resultado bom para o Barcelona, né? O Liverpool empatou com o Arsenal 1-1 também. Agora os gols vão diminuindo, né? Aí o Bordeaux venceu o Sport por 3-0. Você tá vendo os gols aí, ó. 3-0, saiu bem, né? E o Real acabou vencendo o City do Guardiola, 3-0. O Real fez o dever de casa, né? Jogando em casa, lá na Espanha, venceu 3-0. E o Atlético de Madrid, também jogando na Espanha, enfiou 5 no Tottenham. 5-2. Mas Champions é assim, você ganha em casa, às vezes você, né? Ou às vezes você perde em casa e ganha fora. Esse aí é o gol da equipe do Tottenham. Mais um aí do Atlético de Madrid. Esse aí é o segundo gol da equipe do Tottenham. E aí o PSG, quis nem saber, enfiou 5 no Chelsea. Olha aí, ó. 5-0, hein, rapaz? 5-2. Aí mais um gol da equipe do PSG. Olha aí, ó. Aliás, mais um gol, né, do PSG, esse de azul aí, que é o PSG. O outro é a equipe do Chelsea. E o Atalanta, né, da Itália, acabou perdendo para o Bahia, 6-1. Olha que o jogo foi lá na Itália, hein, cara? O Bahia é um franco favorito a conquistar a temporada 2025-26 da Champions. Aí você tá vendo aí, ó. Esse é o gol da equipe da Atalanta. Bem, portanto tá aí. O Mbappé continua sendo o artilheiro com 13 gols. O Anthony Gordon, do Newcastle, com 10. Harry Kane, do Bahia, com 8. O Haaland, do City, com 7. E o Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, com 7. São os principais artilheiros aí da Champions League. Lembrando que na terça e na quinta-feira nós teremos a outra rodada, os jogos de volta, que vão definir as 8 equipes que vão continuar tentando aí o título da temporada 2025-26 da Champions, né? Certo? Muitos gols para você. Bem, e agora a gente vai chegando aí no, né, que é o final, a última parte do nosso programa, mostrando para você o jogo do Goiás e a equipe do Atlético, tá? A grande decisão do Campeonato Goiano. Campeonato Goiano que chega a seu final nesse final de semana. O Goiás que joga por um empate simples e pode perder até por 1-0. Por quê? Porque o Goiás, no primeiro jogo lá no estádio Antônio Ascioli, venceu por 2-0 a equipe do Atlético. Vamos ver aí o horário, tudo para você. E também uma geral, né? Quem são os artilheiros, enfim, tudo para você aqui nessa grande decisão do Campeonato Goiano 2026. Bem, Goiás e Atlético, domingo, 4 horas da tarde.
como eu falei, sendo repetitivo, o Goiás venceu o primeiro jogo na casa do Atlético por 2-0, pode perder até por 1-0, que será campeão aí goiano 2026. Ao Atlético resta vencer por 2-0 para prorrogar aí, né, os pênaltis, provocar os pênaltis, ou 3-0 que já passa direto. E aí tem os artilheiros, né? A disputa também está pela artilharia. O Anselmo Ramon encostou no De La Torre, da equipe do Vila, com 7 gols. E o Emerson Machado não segue, o João Vieira também da equipe do Vila não segue. E tem o Matheus Lagoa, que é do Atlético. Então, os dois, tanto Anselmo Ramon e o Matheus Lagoa, pode, né, ou o Matheus pode aumentar, ou o Anselmo pode aumentar aí a sua vantagem pelo De La Torre e se tornar um dos artilheiros isolados do Campeonato Goiano. Ou então, né, permanecer aí junto com o De La Torre como o artilheiro da competição. Então, boa sorte para os dois, tanto o Atlético como a equipe do Goiás, e vamos ver o que vai dar domingo. Isso quer dizer o seguinte, sabe aquela conversa? Ah, o Goiás já é campeão. Essa conversa aí não funciona no futebol, não. Até porque o futebol sempre será uma caixinha de surpresa. Então, vamos aguardar. Eu conto para você tudo isso na segunda-feira. Na terça-feira, aliás, eu falo para você quem será o campeão goiano 2026. Se será o Goiás ou então a equipe do Atlético. É lógico, a probabilidade maior para a equipe do Atlético, do Goiás, sagrar-se campeão goiano 2026. Um bom restante de quinta-feira para você. Forte abraço, segue a nossa programação aí. Não esqueça, 24 horas, se você ainda não acessou, acesse. Se você ainda não desceu o nosso aplicativo da VGS TV na sua TV Samsung, LG ou Roku, vale a pena. Ou então você pode acompanhar a gente também pelo Kik ou pelo Twitch. Um abraço, bom final de semana para todo mundo e a gente se encontra na terça-feira que vem. Valeu!